Existe algo invisível ao nosso redor que pode estar influenciando diretamente a forma como pensamos, aprendemos e até sentimos ansiedade. Não estamos falando de tecnologia nem de medicamentos modernos, mas de algo muito mais simples, presente no ambiente e que quase ninguém percebe. Agora, pense nisso. Em um experimento controlado, um grupo exposto a esse fator passou a aprender mais rápido, cometer menos erros e demonstrar menos ansiedade. E o mais curioso, tudo isso sem alterar o nível de atividade física. Se isso for verdade, as implicações vão muito além de um simples estudo. Pode significar que parte do nosso comportamento não está apenas na mente, mas também no ambiente ao nosso redor. Mas como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande no cérebro? Qual é o mecanismo que conecta micro-organismos ao comportamento? E mais importante, o que exatamente foi observado nesse experimento e por que os efeitos não duraram para sempre? Este é um tipo de relação invisível que acompanha a vida na Terra há milhões de anos. A coevolução entre micro-organismos e seus hospedeiros. Muito antes de qualquer laboratório existir, bactérias e animais já interagiam de forma constante, moldando funções essenciais do organismo. Essa relação não é apenas neutra. Em muitos casos, ela é simbiótica, ou seja, ambos os lados se beneficiam. Segundo o estudo, essa convivência permitiu que os animais se adaptassem melhor ao ambiente e se protegessem contra agentes patógenos. Mas existe um ponto ainda mais intrigante nessa história. Esses micro-organismos não influenciam apenas o corpo físico, eles também participam de algo muito mais complexo, o comportamento. Pesquisas recentes indicam que o contato com micróbios tolerogênicos é essencial para o funcionamento adequado de circuitos imunorregulatórios que afetam diretamente a emocionalidade e a saúde. Em outras palavras, o sistema imunológico não atua isoladamente. Ele está conectado a processos que influenciam como um organismo reage ao ambiente, incluindo níveis de ansiedade e padrões de comportamento. Dentro desse contexto, surge um conceito central, o eixo intestino-cérebro-microbiota. Esse eixo representa a comunicação entre micro-organismos, sistema imunológico e cérebro, uma via de mão dupla que pode alterar tanto a fisiologia quanto o comportamento. E é justamente nesse ponto que entra um tipo específico de bactéria ambiental ainda pouco explorada, a Mycobacterium vaccae. Diferente de patógenos, ela faz parte de um grupo de micro-organismos que podem exercer efeitos regulatórios no organismo. Mas até que ponto uma bactéria do ambiente pode realmente influenciar emoções e aprendizado? E o que acontece quando esse contato é testado em condições controladas? Para responder a essas perguntas, os pesquisadores conduziram um experimento controlado com camundongos, utilizando a Mycobacterium vaccae de forma natural, administrada antes e durante uma tarefa de aprendizado. O teste escolhido foi um labirinto com diferentes níveis de dificuldade, aplicado ao longo de 4 semanas, com um total de 12 tentativas. Esse tipo de experimento permite medir tanto a capacidade de aprendizado quanto os níveis de ansiedade dos animais. E os resultados chamam a atenção. Os camundongos que receberam a bactéria completaram o labirinto 2 vezes mais rápido que os animais do grupo controle. Além disso, apresentaram uma redução significativa nos comportamentos relacionados à ansiedade, um fator crucial, já que níveis elevados de ansiedade costumam prejudicar o desempenho em tarefas cognitivas. O desempenho também foi mais eficiente. Os animais tratados cometeram menos erros ao longo do percurso, indicando não apenas maior velocidade, mas também melhor aprendizado. Mesmo após a interrupção da exposição à bactéria, os efeitos continuaram presentes por um período. Em uma nova série de testes sem contato com a Mycobacterium vaccae, os camundongos ainda apresentaram melhor desempenho nas primeiras tentativas e cometeram menos erros no geral. Esse efeito persistente durou cerca de 1 semana. Outro comportamento observado foi o aumento da exploração. Os camundongos demonstraram maior tendência a explorar o ambiente,
como evidenciado pelo aumento do comportamento de mergulho de cabeça em um labirinto em forma de zero, um indicativo clássico de redução da ansiedade. E há um detalhe importante: a bactéria não aumentou a atividade geral dos animais. Medições feitas com rodas de exercício mostraram que o nível de atividade física permaneceu o mesmo. Ou seja, não se tratava de animais mais agitados, mas sim de animais mais eficientes e menos ansiosos. No entanto, os efeitos não foram permanentes. Após um intervalo de 3 semanas, um teste final não revelou diferenças entre o grupo tratado e o grupo controle. Isso levanta uma questão fundamental. Se os efeitos existem, mas são temporários, qual é exatamente o papel desses micro-organismos no comportamento? Os resultados apontam para uma possibilidade cada vez mais discutida na ciência. Micro-organismos ambientais podem desempenhar um papel direto na regulação do comportamento e das emoções. A Mycobacterium vaccae, nesse contexto, surge como um exemplo de como bactérias não patogênicas podem influenciar o eixo intestino-cérebro-microbiota, modulando respostas relacionadas à ansiedade e ao aprendizado. Mais do que um caso isolado, o estudo reforça a ideia de que o contato com micro-organismos tolerogênicos é fundamental para o funcionamento adequado dos sistemas imunológicos que impactam o comportamento. Mas também há limites claros. O estudo é preliminar e foi realizado em camundongos, o que significa que não é possível extrapolar diretamente os resultados para humanos. Além disso, os efeitos observados não foram duradouros, desaparecendo após algumas semanas sem contato com a bactéria. Ainda assim, os dados sugerem um caminho promissor para futuras pesquisas, especialmente no campo da saúde mental e da imunomodulação. Se micro-organismos do ambiente podem influenciar emoções e aprendizado, isso levanta uma reflexão mais ampla. Até que ponto o estilo de vida moderno, com menor contato com o ambiente natural, pode estar impactando esses mecanismos? E, mais importante, será que no futuro, intervenções baseadas em micro-organismos poderão se tornar uma nova abordagem para tratar a ansiedade e melhorar o desempenho cognitivo?